Vitória do Flamengo e liderança no Campeonato Brasileiro. Estreia do Jorginho, 67 mil pessoas no Maracanã e recorde de público. A polêmica Pedro e a fala forte do Felipe Luiz. Agora no JC Sport Brasil. Fala, nação rubro-negra! Flamengo venceu o São Paulo e continua na liderança do Brasileirão e agora a liderança isolada. Flamengo com 27 pontos é o líder do campeonato brasileiro. Estreia do nosso Jorginho, jogador de seleção, bom jogador, excelente jogador, e fez a sua estreia no Maracanã, cara, com quase 68 mil pessoas. Uma estreia brilhante, uma estreia emocionante para ele, já que toda a família dele, a mãe dele, todos estavam no Maracanã. E, meu amigo, você estrear no Maracanã com público recorde, a nação empurrando, eu entendo que para o Jorginho foi muito emocionante. Nós vamos colocar aqui ele na zona mista falando sobre a sua estreia e falando sobre mais assuntos do Flamengo. Uma estreia esperada, né? Com muita expectativa, não só por mim, mas pela minha família, meus amigos. E nessa checklist aí, com certeza o Maracanã é muito especial e a energia desse estádio, pelo que eu vi hoje, é algo incrível e foi muito especial para mim, para minha família e para os meus amigos que agora vão ter a oportunidade de acompanhar mais de perto. Análise do jogo, acredito que a gente tenha merecido a vitória, tenha controlado grande parte do jogo, criado bastante oportunidades, e agora é continuar trabalhando da maneira que a gente vem fazendo. Jorginho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse Mundial de Clubes, né, que você já chegou para o Mundial, e sobre as projeções para Libertadores, para a Copa do Brasil, importantes competições que o Flamengo tem pela frente. Eu acredito que tenha sido uma competição importante a nível mundial, com grandes equipes, e a gente não só demonstrou como sentiu que temos uma equipe que pode competir, e é isso que a gente tem que fazer, continuar trabalhando da maneira que a gente vem trabalhando, forte, que a gente pode competir com qualquer equipe e sonhar grande, né? Jorginho, na sua apresentação você falou sobre onde você prefere jogar como primeiro, mas você tem sido utilizado um pouquinho mais à frente. Você também falou numa outra entrevista recente que você se sente confortável jogando de segundo homem. O que muda para você, por exemplo, tendo o Pulgar como primeiro homem e hoje o Alan e provavelmente pode ser até o De La Cruz na sequência? Muda muita coisa para você também? Não muda muita coisa porque as características dos jogadores que a gente tem são todos jogadores que gostam de se apresentar para o jogo, jogar perto. Então é só uma questão de adaptação de posição, de altura no campo, mas a comunicação e o entrosamento vai chegando a cada dia que passa com jogadores de grande qualidade, então acaba facilitando. E tem aí a polêmica sobre o assunto Pedro. Felipe Luiz fez declarações fortes e nós vamos entender aqui juntos o que está acontecendo, tá? Nós vamos entender aqui juntos tudo que está acontecendo a respeito dessa polêmica relacionada ao Pedro. Eu queria que você, antes de nós entrarmos nesses assuntos aqui, eu queria que você deixasse o seu like, que você se inscrevesse no canal, a Nação Rubro-Negra aí, desse todo o apoio para a JC Sport Brasil. A gente está sempre aqui buscando trazer o melhor do Flamengo para vocês, falar do Flamengo, que é o nosso intuito aqui no canal, e o seu like e você se inscrever no canal fortalece o canal. Quando você deixa o seu like aqui, o YouTube entende que o nosso conteúdo ele é relevante e entrega para muito mais pessoas. Não custa nada, você não vai pagar nada por isso. Deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos começar falando aqui da vitória do Flamengo sobre o São Paulo. Cara, foi um jogo dominante, o Flamengo dominou desde o primeiro tempo até o término da partida. Foi uma vitória com autoridade, onde o São Paulo não viu a cor da bola. O Flamengo intenso, jogando em cima, marcando em cima. Teve várias oportunidades no primeiro tempo que não conseguiu fazer o gol.
mas voltou para o segundo tempo e o Luiz Araújo abriu o placar, fazendo 1-0 com um golaço, né? Com um golaço, o Luiz Araújo, que tem jogado muito bem, tem feito bons jogos. Cara, o Luiz Araújo foi um jogador que o Flamengo comprou, que eu posso falar para você que foi uma grande aquisição, porque é um jogador polivalente, cara. É um jogador que sabe jogar com a bola e sabe jogar sem a bola, porque se você olhar, ele está em tudo quanto é lugar do campo, brigando, marcando, e essa intensidade que o Luiz Araújo ele entrega nos jogos, cara, é de admirar, é um jogador admirável. Então ele abriu o placar com um golaço, né, e depois, quase no final do jogo, o Alacian, que é o nosso talismã, é um menino que veio da base, é um menino do ninho, né, cara, uma cria do Flamengo, um garoto que tem um futuro promissor, Felipe Luiz trouxe ele da base e colocou ele no profissional, porque Felipe Luiz, cara, tem muita visão e entendeu que esse jogador seria importante e ele está sendo muito importante para o Flamengo. Fez jogos no Mundial importantes, entrou muito bem, fazendo gol, jogando muito bem, e ontem ele foi blindado com o Maracanã lotado com um gol. Oportunista, estava no lugar certo, na hora certa, e a oportunidade que ele teve, ele não perdeu. E é de admirar também esse jogador que, infelizmente, daqui a pouco deve estar indo aí para a Europa, sendo vendido para algum clube aí da Europa, mas espero que o Flamengo consiga segurar ele por mais tempo e quando vender bem, né, cara? Vender bem, porque um jogador desse porte, com essa idade, dificilmente se consegue segurar no futebol brasileiro. E falando, cara, agora da polêmica, né? Falando da polêmica que está acontecendo aí com o Pedro, ontem o Felipe Luiz, ele abriu o verbo, ele escancarou, ele falou tudo o que está acontecendo nessa relação. Tem muita gente aí criticando, dizendo que o Felipe Luiz ele não deveria fazer essa exposição, mas eu entendo de outra forma, e isso é minha opinião, cara. Cada um tem a sua opinião e eu respeito a opinião de cada um e tem que ser respeitado, tá? Nós colocamos um vídeo aqui que é uma entrevista antiga do Davi Luiz, falando até a respeito do Pedro, e que abriu os olhos de muita gente, cara, abriu os olhos de muita gente. Eu sei que tá dando polêmica, você pode até olhar aqui nos nossos shorts, esse vídeo tá dando muita polêmica, cada um tem uma opinião, e a gente tem que respeitar a opinião de cada um, porém, eu acho, na minha opinião, que o Felipe Luiz, ele fez o correto, porque havia muita especulação. A imprensa especulando, torcedor especulando, e ele botou a cara para bater. O Felipe Luiz botou a cara para bater. E isso poucos técnicos conseguem fazer. Isso se chama personalidade. Então, ele que está vivendo ali o dia a dia do clube, ele que convive ali com os jogadores, ele sabe o que está acontecendo. Então não adianta, às vezes, a gente começar a ter as nossas opiniões de fora sem saber o que está acontecendo por dentro. E o Felipe Luiz, ele sabe o que está acontecendo ali por dentro. Ele que está lidando com os jogadores e com o elenco. Então, quando ele falou, soltaram um trecho da entrevista dele, coletiva dele, ele falando que o que o Pedro fez beirava ao ridículo, fizeram um corte pequeno, e não colocaram o resto da entrevista, né? Inclusive, nós colocamos esse trechinho aqui também. Mas depois, olhando a entrevista completa, deu pra gente entender o que o Davi Luiz falou e o que o Felipe Luiz falou, né? O que o Davi Luiz falou veio corroborar com o que o Felipe Luiz falou. Cara, eu amo o Pedro, cara. Pedro é um baita jogador. Pedro é jogador de seleção. Mas hoje no futebol não cabe mais amadorismo. O futebol hoje ele é profissional. Os grandes salários que os jogadores eles ganham são salários astronômicos.
E se a gente for falar aqui de profissionalismo, o jogador ele tem que entregar tudo, tanto dentro de campo, como nos treinamentos, em qualquer situação. Em qualquer situação. Então, depois desse esclarecimento que o Filipe Luís trouxe para toda a nação, eu acho que, primeiro, ele teve muita personalidade e esclareceu tudo que está acontecendo. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Eu não posso, dentro de um grupo de, sei lá, de 30, 40 jogadores, eu não posso privilegiar ninguém. Ninguém joga em um clube de futebol pelo nome. Ele joga pelo futebol que ele apresenta naquele momento. E o Pedro, pelo que eu entendi, ele nos treinamentos não estava entregando aquilo que ele pode entregar. Então, o Filipe Luís, que é o comandante, a visão dele foi que o Pedro, naquele momento, não estava entregando o que deveria entregar nos treinamentos. Se ele não está entregando isso nos treinamentos, cara, não é no campo que ele vai entregar. Porque o jogador, hoje, ele tem que estar com preparo na ponta dos cascos. O jogador tem que estar com a sua capacidade física 100%. Porque o futebol hoje não é aquele futebol que você... eu vou resolver a hora que eu quiser, por uma bola. Não é assim. Não é assim. Você tem que estar bem preparado. E o Filipe Luís entendeu, ele não entrou em detalhes, mas que o Pedro faltou com respeito com os outros companheiros. E se você não toma uma atitude de resolver o problema, isso vira um câncer. Isso se espalha. Daqui a pouco, tá todos os outros jogadores fazendo a mesma coisa, porque nem a diretoria, nem o comandante, que é o Filipe Luís, não tomou nenhuma atitude, aí vira
um problema muito maior. Isso, galera, é a minha opinião. De repente você tem a sua opinião, você pode até deixar aqui nos comentários, eu vou respeitar a sua opinião. Isso é a minha visão, a minha opinião, vendo depois a fala do Filipe Luís, e só que existem dois lados. A gente também tem que ouvir o lado do Pedro. Mas, pelo que o Filipe Luís falou, aquele GPS ali, meu irmão, não tem como você enganar. Não tem como você enganar. Se um jogador entregou 10, se o outro jogador entregou 5, o que entregou 10 está melhor fisicamente, está entregando mais. Então ele tem que ter a oportunidade. Então se o cara entrega 10, o outro entrega 5, o outro entrega 3, o outro entrega 1, esse que entregou 1, não é que ele vai ficar de lado, ele vai ter que se preparar, foi o que o Filipe Luís falou. O Pedro, 100%, o Pedro de antes da lesão, se ele voltar, ele é titular absoluto. Isso ficou bem claro. E o técnico, ele não pode jogar para a torcida. Não pode jogar para a torcida, porque você acaba queimando o jogador. Ah, não, vou colocar ele porque a torcida está pedindo. Aí coloca o jogador não vai bem, não vai bem o primeiro jogo, o segundo, o terceiro, e por aí vai. E aí daqui a pouco o jogador está queimado com a torcida, porque foi colocado sem condições de jogar. Cara, isso aí ainda vai ser falado, ainda vai ser mais discutido. A gente tem que entender os dois lados da moeda, né? Não é a primeira vez que acontece um caso polêmico com o Pedro. Eu vi o Dorival falando também a respeito disso, o próprio Rogério Ceni falou lá atrás, aquela confusão que eu também achei exagero do auxiliar do Sampaoli agredir o Pedro. Não pode fazer isso, em hipótese alguma, a diretoria tomou até a atitude certa, foi demitido, mas a gente tem que entender todo o contexto para a gente conseguir tirar aí uma análise mais fria, né, e sem a paixão. A gente tem que ser muito racional para falar a respeito desses assuntos. Então, galera, olha só, Flamengo conseguiu aí a sua vitória, líder do campeonato, a polêmica vai ser resolvida. Parabéns ao Filipe Luís, que teve disposição para colocar a cara e ter personalidade e caráter para falar para a nação, para a torcida, para a imprensa, para todo mundo o que está acontecendo, para todo mundo entender e tirar as suas conclusões sem especulação, né? Porque agora não tem mais especulação, a gente só tem que ouvir agora o lado do Pedro. Acho que não vai se manifestar, e se manifestar vai ser internamente, até para não criar uma polêmica muito maior, mas já foi colocado aí os pontos da comissão técnica, o porquê o Pedro foi barrado, né? Só depende dele, só depende do Pedro, e a estreia do Jorginho. Não podemos deixar que toda essa polêmica venha apagar ou encobrir a vitória do Flamengo e a liderança do Flamengo. Somos líder do Campeonato Brasileiro, estamos aí na Copa do Brasil, estamos na Libertadores, estamos disputando vários títulos. Então o Flamengo tem que realmente focar no que é mais importante. Os jogadores eles têm que focar no que é mais importante, que é as competições. Deixa aí a imprensa falar, deixa a torcida falar, porque vai sempre falar isso que movimenta o futebol. Não tem jeito. As resenhas, quando o Flamengo perde, quando o Vasco perde, quando o Botafogo perde, quando o Palmeiras perde, essa resenha que existe entre o torcedor vai sempre existir. Vai sempre existir. As polêmicas, elas vão sempre existir. Isso aí não tem jeito. Só que os jogadores, eles têm que estar ligados no futebol. Galera, forte abraço, nação. Eu queria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, que vai nos ajudar aí, compartilhasse esse vídeo aí com a nação, a nossa visão, né? A visão aqui da JC Esporte Brasil. Forte abraço pro meu amigo Júnior Dias, que é o meu parceiro aqui no canal. Nós fazemos aqui uma dobradinha, uma amizade de muitos e muitos e muitos anos, e a gente tá junto aí nessa caminhada, levando a JC Esporte Brasil para o topo. E nós queremos aqui, pessoal, entregar para vocês que vocês merecem
o melhor conteúdo. Se você quiser deixar aqui a sua opinião para que a gente possa melhorar, pode deixar a sua opinião, porque vai agregar. Eu quero que vocês compartilhem conosco o que vocês pensam, o que a gente pode fazer, o que a gente pode agregar, porque esse canal é de vocês, tá bom? Forte abraço, nação, e até o próximo vídeo.